Vamos começar? Vamos, então. Ora, boa tarde a todos. Estamos aqui no lançamento de um livro, mais um livro. Eu represento a editora, o Espaço Lumeiro, agora a Associação Cultural. Em 2019 fizemos 50 anos com uma grande exposição no Palácio, agora com mania do Palácio Valdai, mas foi na Fábrica de Braço de Prata, onde aliás a livraria continua instalada, a nossa livraria. A editora anda mais por Benfica. Antes de mais, agradeço a presença de todos os que aqui vieram. Agradeço ao Jorge Araújo, o autor do texto, e a Maria do Carmo Pais, as ilustrações, que são excelentes, o texto é excelente, como calculam. Deveria estar aqui para fazer a apresentação, digamos, do livro, um grande amigo, há mais de 50 anos. Começámos ambos no Juvenil Diário de Lisboa há muitíssimo tempo, com o Jorge Silva Melo, Alice Vieiro, Eduardo Prado Coelho, enfim, boa gente, que era o Hugo Beja, que é praticamente o autor de quase todas as ilustrações do Juvenil. Hugo Beja é um grande nome da pintura portuguesa, sem dúvida. É um grande poeta. Para mim, provavelmente, o maior pintor que nós temos vivo, mas infelizmente completamente desconhecido. Ele tem milhares e milhares e milhares de quadros e desenhos. Não estou a exagerar. Infelizmente surgiu um problema de saúde grave esta semana e ele não pode estar aqui, mas enfim, eu queria evocá-lo também nesta altura importante, até porque ele se mostrou super interessado, porque além da pintura e da poesia, ele é um homem de ciência também. Por outro lado, quero muito agradecer ao Jorge Araújo o texto, o livro, e à Maria do Carmo Pais, obviamente, as ótimas ilustrações. É costume nos livros juvenis, e particularmente nos infantis, mais infantis, a ilustração se sobrepor completamente ao texto e ser quase a razão do texto. Normalmente, nos livros para crianças, as ilustrações ocupam praticamente o texto todo e depois há uma página que dá um livro. Aqui não é o caso. A autora, com uma grande descrição, está ao serviço do texto. E eu acho que esse é o papel da ilustração, na minha modesta opinião. Para além disso, acho lindíssimas as ilustrações. Eu não sou grande coisa como crítico literário, nunca fui, embora tenha feito letras. E sempre, enfim, com pessoal que me conhecia, algumas professoras me disseram se iríamos ganhar um crítico literário e perder um poeta, porque eu também tenho a mania da poesia. E eu costumo dizer que prefiro o ser vivo ao médico legista. E, portanto, o livro é, sobretudo, alguma coisa que me diz muito, que nos transporta conhecimento, emoções, sentimentos, enfim, e é por aí que eu leio desde quase, comecei a ler criança, numa aldeia, numa casa onde não havia livros, e penso que os livros me salvaram e há quem diga que me perderam. Mas ter livros é uma felicidade, porque mesmo para um tipo que não tem jeito nenhum para a apresentação, socorre-se do livro, como é óbvio. Então, Jorge Araújo, toda a gente conhece, mas como haverá aqui algumas pessoas que não conhecem, eu vou ler o que está no livro. Jorge Araújo nasceu em 41 em Lisboa, é biólogo, doutorado pela Universidade Livre de Bruxelas e professor catedrático emérito da Universidade de Évora, da qual foi reitor durante 12 anos. Foi agraciado em 2010 pelo Presidente da República
com a Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública. Maria do Carmo Paz, que está aqui ao meu lado, nasceu em 54, frequentou o curso de Pintura e Escultura da Escola de Belas Artes de Lisboa, tirou depois o curso de Educação pela Arte do Magistério Primário e Design Gráfico do Arco. Como ilustradora, trabalhou para a Direção-Geral de Educação Permanente e para a Associação para o Planeamento Familiar. E sobre o livro, eu gostaria de começar por chamar a atenção para o primeiro, não sei em que página é, que estas páginas aqui na entrada não estão numeradas, mas é uma citação de Jacques Brel, aquele senhor que acho que foi para as Ilhas Maurícias, quando se cansou da vida de Paris, e que diz: o meu francês também não é particularmente brilhante, mas vamos lá tentar se me sai pelo menos como o Mário Soares. Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Preciso muito talento para sermos velhos sem ser adultos. E depois, propriamente sobre as histórias, as 30 narrativas do livro, eu escolhi uma particularmente que gosto muito e que fiz um texto também sobre o cigarro e a formiga, que foi representado em Paris, no Teatro de la Gare, e que não vos vou falar do final do texto, porque ele vai aparecer no meu próximo livro. Mas vou-vos ler a história da cigarra e da formiga, para ver se me sai melhor com o resto da minha apresentação. A formiga Rita e a cigarra Solfejo. A formiga Rita tinha cintura fina e exibia para quem a mirasse tons avermelhados, por isso era conhecida em intimidade por Rita, a rubra, e nasceu numa família muito numerosa, tradicional e organizada. A cada uma estava distribuída uma tarefa e não tinha de pensar em mais nada. Trabalho sim, amor não, era o lema que só via de manhã até ao serão. Não tinham tempo para cantar nem namoriscar. Aliás, em boa verdade, ela nem sabia se era menina ou menino. Só as rainhas, e eram várias, se entretinham com os poucos machos que por lá havia. Mandriões, não mexiam uma palha e só serviam para aquilo que se sabe. Todas as rainhas tinham uma alcunha. A uma, mais escura, chamavam Ginga. A outra, mais clara, era conhecida por Diana. Também havia a Nefertiti, de uma beleza estonteante. Outras davam menos na vista porque simplesmente eram menos exigentes, caprichosas ou de humor menos imprevisível. Os senhores distinguiam-se por serem maiores e pavonearem-se nas suas longas pernas pelos corredores, apalpando uma ou outra de passagem com as suas belas antenas peludas. A vida decorria numa rotina digna de relojoeiro. Dormir era mínimo e comer sempre de patinhas no chão, sempre de pé, patinhas no chão, formiguinha ao trabalho e ao tostão, como se diz na canção. Havia turnos. A Rita calhava de manhã e recolher nos pulgões das árvores a melada que tinham produzido durante a noite. Partiam em grupo, mal o sol despontavam, e traziam as gotinhas doces com muito cuidado para não se entornarem antes de chegarem ao formigueiro. À tarde, em geral, ia caçar. Quando encontrava algum cadáver de inseto ou aranha, com as carnes ainda frescas, corria a chamar as outras, espalhando pelo caminho um perfume para não perderem a pista. Em suma, tudo estava previsto, destinado. Não havia lugar à fantasia, à criatividade, ao improviso e ao lazer, nem pensar. Muito diferente era a vida da Solfejo, a cigarra. Nascera num tronquinho, mas deixou-se cair no chão ainda quase bebê e teve de sobreviver por sua conta e risco debaixo de torrões, sugando a seiva de raízes, falando só com os seus botões. 2 anos, ou talvez 3, Solfejo passou sem ver luz, nem ouvir um truz.
Aprendera tudo sobre raízes, como autodidata, claro, a distinguir as doces das amargas, as sãs das doentes, as que davam uma pica ou a punham a dormir. À meia da noite, mas era sempre noite para ela, que nem olhos tinha, acordava e pensava como é que sairei daqui. Um dia, Solfeja percebeu-se que algo estranho acontecia no seu corpo, uma convulsão dramática horrível. A pele começava a soltar-se e uma a outra a formar-se por baixo, mas diferente. Solfeja estava habituado a mudar de pele durante o crescimento, 4 vezes já acontecera. Porém, esta era diferente e começava a distinguir os objetos à sua volta. Pela primeira vez, via as raízes cuja seiva sugava, os bichos de conta, as centopeias, as minhocas, companheiras naquelas catacumbas. E via-se a si própria, branca, deslavada, a adquirir uma tonalidade mais bronzeada. Poucas horas depois, foi tudo tão rápido, estava à superfície do solo, a subir pelo tronco da azinheira que a alimentara durante aqueles anos todos. Então deu-se conta que tinha asas e que podia voar, e mais, que podia cantar. Era uma nova vida que se abriria de repente diante de si. Esclareceu-se finalmente uma questão que a atormentava desde que nascera. Era um garboso macho mediterrâneo, tinha tudo no sítio. Então começou a cantar incessante e estridentemente para atrair uma moçoila que pudesse filhar. Decidiu cantar, vou cantar até que a voz me doa, declarou ele para quem o quisesse ouvir. Ao fim de algum tempo, sob um sol abrasador ao seu lado, ela pousou com todo o seu esplendor. Vinha formosa e bem segura, mas muda, não importa, disse ele. E assim, o que tinha de acontecer aconteceu sem mais rodeios, sem mais demoras, naquele bucólico crepúsculo estival, inebriado pelo perfume das estevas em flor e pelo tilintar dos chocalhos das vacas mertolengas. Tempos depois, ela depositou umas centenas de ovos na medula de uns galhos. Solfeja e a companheira, chamava-se Maria, simplesmente Maria, adormeceram de tão cansados e nunca mais acordaram. Ter-se-ão Rita e Solfejo conhecido é pouco provável, mas houve quem pretendesse, ignorando em absoluto a realidade da vida destes bichos, inventar uma história dentro da moldura moralista judaico-cristã que incutisse o preconceito contra o lazer, ao qual associava o canto das cigarras e glorificasse o trabalho, outros tempos. Assim deveria eu ser, como disseram na escola. Assim deveria eu ser, se não for, não querer, escreveu O'Neill. Esta é a história. E só para acabar, voltar a agradecer aos autores, agradecer a vossa presença e, evidentemente, também à Junta de Freguesia de Benfica pela cedência do Palácio Baldaia para este nosso encontro. E muito obrigado por terem vindo. Eu queria agradecer aos amigos e família e restantes pessoas estarem hoje aqui conosco e queria só explicar a razão deste encontro entre mim e o Jorge, que não nos conhecíamos, mas eu já há uns anos que estou no Facebook e há uns anos que ponho diariamente desenhos, colagens, aguarelas e entretanto vou recebendo pessoas que me vão perguntando se podem seguir a página e pronto. Entretanto recebi do Jorge, que não conhecia de lado nenhum, a não ser que vi que era de Évora. Foi a primeira coisa que eu vi. Olha, se é de Évora é bom, porque nós já estamos no Alentejo há 14 anos e é sempre bom conhecer pessoas
daqui da nossa zona. E assim foi. E o Jorge comprou-me um desenho. E depois, comprou-me um desenho e depois, a certa altura, perguntou-me: é que eu faço histórias e a Maria do Carmo não quer ilustrar? E eu comecei a pensar, isto é um desafio giro. E então resolvi dizer que sim, senhora. Nós não nos conhecíamos, a não ser por mensagem, mas depois... Mas ainda primeiro eu ainda enviei desenhos, mesmo sem nós nos vermos, não foi? Porque isto tudo começou no fim do ano passado, não foi? Foi. Começou no fim do ano passado e pronto. Mas, entretanto, já estivemos juntos e, entretanto, pronto, fizemos isto e agora, se calhar, até já temos projetos futuros. Os projetos nunca acabam. Diferentes. E pronto, é isso. Era só para explicar aqui a razão deste livro. Aqui agora inverteu-se a situação. É que Maria do Carmo põe lá um desenho e eu faço-lhe uma história. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Bom, parece que agora é a minha vez. E eu, desculpa, mas eu não consigo falar sentado. Naturalmente, os agradecimentos ao Zé Ribeiro por ter dado corpo, dado vida a este nosso projeto, e à Maria do Carmo por me ter substituído na ilustração dos textos, porque inicialmente eu tive aquela pretensão de ser eu a ilustrar os textos, mas de facto eu nunca aprendi a desenhar e nunca aprendi a pintar e, portanto, sou um amador, aliás, em tudo. E mandei uns desenhos para ver se ela achava que tinha alguma qualidade. Não, ela foi muito simpática. Disse, sim, está. Percebia-se logo que... Então eu desisti e passei ao contrário, portanto, por pôr-lhe a ilustração dos textos. Bom, como já viram, eu sou biólogo. E aquela história que José Ribeiro leu está cheia de informação que os biólogos são capazes de identificar. Porque a história da formiga e da cigarra, ali, ela espelha, na realidade, há alguns aspectos muito típicos e muito próprios daquelas espécies. O que não tem nada a ver com a fábula que nos ensinaram em criança para nos incutirem a ideia de que o trabalho aqui é e que a arte não presta para nada. Bom, mas hoje, de facto, no século XXI, continuar a repetir a fábula de Esopo, transformada por La Fontaine, como se o mundo não tivesse dado uma volta, não tinha sentido. Mas eu queria vos dizer o seguinte: eu não sou escritor. Eu nunca escrevi, a não ser, durante uma parte importante da minha vida, dediquei-me à escrita científica. Artigos, que obedecem a uma determinada gramática. E obedecem a uma determinada gramática e a um determinado julgamento por instâncias internacionais. E depois, também, como já foi dito, assumi a função de gestor público de uma universidade, que se chama um reitor, e a partir daí a minha escrita passou a ser diferente. Passou a ser ofícios, ordens de serviço, programas, relatórios, convénios, protocolos. E, bom, e a Universidade de Évora, se quiser fazer uma coletânea das minhas obras completas, tem lá prateleiras e prateleiras e prateleiras, porque foram 12 anos a produzir essa literatura. Bom, e tudo isto passado, quando já não me esperam de mim um artigo científico, nem um ofício, eu senti-me liberto.
liberto para escrever as coisas que me traduzem a minha ironia e que, de certo modo, transportam um pouco o meu saber biológico. E, portanto, essas histórias dão sempre uma volta. São histórias infantis. Mas será que as crianças se apercebem, têm acesso a todas as referências que lá vêm? Pois, se calhar não têm. Se calhar as crianças não leram a poesia do Nilo e, portanto, não se apercebem. Não se apercebem. Poderão aperceber-se de outras coisas, mas não na totalidade do texto, porque para compreender aquilo, para se perceber, convinha conhecer o Nilo e a sua poesia. Estas histórias, eu dá-me gozo, porque Maria do Carmo pôs agora recentemente um boneco que me inspirou logo uma história. Eu vou dar-vos o exemplo de como é que isto funciona. Imagina uma zebra albina. Uma zebra albina. Uma zebra albina não tem riscas. E a Zaza, que era uma zebra albina, vivia extraordinariamente desconfortada com ela própria, triste, introvertida, não se relacionava com ninguém, não falava com ninguém, não tinha amigos, vivia sozinha, com exceção. Só tinha uma amiga. E seria amiga. Era uma passarinha amarela. A passarinha amarela andava sempre em cima dela. Sobretudo quando ela se deitava à sombra de um chaparro, a passarinha amarela estava logo lá. E o que é que fazia a passarinha amarela? A passarinha amarela, o que é que está por trás desta amizade tão estreita que a passarinha amarela tinha para com a zebra? A passarinha amarela ia comer as carraças que caíam da árvore em cima da zebra albina. Porque isso é uma coisa que os que estão aqui e já passaram pelo Alentejo sabem que é perigosíssimo passar por baixo de uma azinheira ou de um sobreiro, porque, sobretudo em certos períodos do ano, as carraças estão lá em cima na folhagem e só estão à espera que um gradiente de temperaturas e o dióxido de carbono suba lá em cima para sinalizar que existe um bicho lá em baixo e então elas deixam-se cair. Bom, quando a zebra se deita, se repousa à sombra de uma árvore dessas, as carraças começam logo a cair em cima do pelo, e depois chegam ao pelo, começam a escavar para encontrar a pele, e a pele encontram o pele fininha para sugarem o sangue. Ora, é esse o papel fundamental da passarinha amarela, que ela estava lá e ia debicando as carraças. Ao fim do dia, a passarinha amarela tinha o papo cheio de carraças. É extraordinariamente nutritivo. Mas a zebra gostava imenso também de se pôr à sombra das canas. Só que quando ela ia para a sombra das canas, a passarinha amarela não ia lá. E ela ficava muito triste, porque a sua amiga, a passarinha amarela, não a acompanhava na sombra das canas. Bom, e agora poder-se-ia perguntar, mas se ela gostava tanto da passarinha amarela, da companhia da passarinha amarela, porquê é que ia para a sombra das canas? Eu deixo-vos esta pergunta. Porquê é que a zebra albina tinha necessidade de ir para a sombra das canas? Era a única ocasião da sua vida em que ela reconquistava a sua aparência de zebra.
Bom, as histórias são assim. São histórias que fazem rir, que despertam em nós aquele lado infantil que nós todos temos, é que esperemos que continuemos a ter, porque não nos deixemos dominar pelas agruras da vida, porque na realidade continuamos a ter, cada um de nós continua a ter o gosto pelo irónico e pela brincadeira. Infelizmente, alguns de nós deixam-se mais dominar do que outros pelas agruras da vida, mas estas histórias servem para despertar a parte lúdica, a parte engraçada da vida. E, portanto, desejo-vos uma boa leitura e que se divirtam. Muito obrigado. Eu só gostava de dizer mais uma coisa, se for possível. O livro está ali, os autores estão aqui. Quem quiser, como sabem, os livros assinados são bem mais valiosos. Eu sou alfarrabista também. E devem aproveitar. Nós trouxemos um cartaz que oferecemos, que é exatamente sobre os livros, que diz que os livros são as abelhas que transportam. São as abelhas, ou melhor, Mariana, mostra-me o cartaz. Então, diz, os livros são abelhas que levam o pólen de uma inteligência à outra. A frase não é da minha neta, mas o design é da minha neta mais velha, que não está aqui, a irmã da Mariana, a Rita. Portanto, podem levantá-lo ali. Eu já agora também queria dizer só uma coisa. Ali também está um dossiê que tem os originais das colagens que foram feitas aqui para este livro. Portanto, se quiserem, está ali em cima daquela mesa. Se quiserem comprar. Mas também podem ver, sem comprar. Mas também podem ver. Eu posso dar uma ajuda. Sim.